pus-me a ler um livro absolutamente gigantesco. Chama-se The World, A Family History, O Mundo, uma história de famílias ou uma história familiar. Tenho curiosidade para saber como é que vai ficar o título em português, porque eu tenho quase a certeza que o livro já está a ser traduzido por alguém, alguns, nesse país. Se alguém souber, diga, que eu vou ficar muito contente por saber que o livro vai chegar à nossa língua. Mas a verdade é que, seja quem for que estiver a traduzir, vai demorar muito tempo, porque o livro é enorme. Eu comprei uma edição de bolso, que foi difícil de encontrar, ou pelo menos de conseguir que fosse enviada para Portugal, não sei porquê. A edição de capa dura sim era fácil, esta não, mas eu queria mesmo a edição de bolso para ver se era um bocadinho mais confortável, e a edição de bolso é enorme, tem 1300 páginas de letra pequenina, e esta é de facto uma história tremenda. É a história do mundo, e como o autor diz, é mesmo do mundo, não, ao contrário de outras histórias, não está centrada na Europa. Não há propriamente um centro nesta história, e é uma história tremenda, contada na perspectiva das famílias, a começar numa família que viveu há quase 1 bilhão de anos e que deixou pegadas numa praia onde é hoje Inglaterra. Pronto, aqui, enfim, começa na Europa. Mas, como eu já vi no índice, não li o livro, mas vi no índice, de facto o livro dá a volta ao mundo e temos famílias de todos os continentes a contar a história deste mundo, e são desde famílias famosíssimas a famílias que ninguém conhece. A perspectiva é que é a perspectiva familiar. E já agora as tais pegadas da família ainda lá estão visíveis em Inglaterra. Ao começar a ler o livro, percebe-se como esta história contada assim é quase viciante. Afinal, a história das famílias fascina-nos. Se virmos bem, quase todos temos experiência direta destas relações. Além disso, as famílias muitas vezes tentam preservar o poder pelas gerações fora, e estas histórias são um rufar do tambor que nos põe o coração a bater. É aqui uma junção entre a história, entre aquilo que nós conhecemos diretamente, uma certa identificação entre aquilo que vemos à nossa volta, na nossa família anónima, e aquelas famílias famosas que conhecemos. E como eu disse, o livro não é sobre as famílias famosas, mas também lá estão. As próprias guerras. É claro que muitas guerras fazem-se por motivos religiosos, por motivos tribais ou nacionais, hoje em dia, nos últimos séculos, e até por princípios morais, que são justificações para a guerra mais ou menos reais, ou mais ou menos hipócritas, mas ao longo de toda a história, muitas das guerras surgiram porque havia conflitos entre famílias nobres, famílias que estavam à frente de vários estados. Estas histórias são histórias de todo o mundo e de todas as épocas. Além disso, a família é um espaço de relações inquebrantáveis, algumas delas, outras não, mas também uma tragédia quase inevitável, ou à espera de acontecer, ou pelo menos ao longo da história foi assim. Se virmos bem, a mortalidade infantil foi sempre muito elevada e só desceu aqui no último século e meio, por vários motivos, e muita dessa mortalidade tem uma razão biológica. A estrutura do nosso corpo, de seres bípedes, obriga ao nascimento dos seres humanos antes do desenvolvimento completo ou suficiente do corpo e do cérebro. Este pormenor biológico implica que nós precisamos de pessoas para tomar conta de nós. Nós precisamos de relações muito fortes com a mãe, com o pai, depois com a família e com a aldeia, a família alargada neste caso. É por isso que a nossa espécie tem estas relações tão fortes em grande parte do mundo. Agora, claro, se falamos mais de uma família mais nuclear, de uma família alargada, do grupo de pessoas, da aldeia ou da tribo, isso já depende de cada cultura, mas temos esta necessidade de apoio contínuo, porque nós, ao nascer, os nossos bebés são muito frágeis. E por isso nós temos mesmo esta inclinação para conhecer e para gostar de saber mais sobre aquilo que acontece dentro das famílias. Nós queremos saber histórias sobre famílias, conflitos dentro de famílias, conflitos entre famílias, ou então o contrário, quando tudo corre bem, nós gostamos de saber, de falar de casamentos, de batizados, tudo aquilo que parece hoje em dia um bocadinho banal, porque todos passamos por isso, mas é banal precisamente por isso, porque todos, ou quase todos, ou uma grande parte da sociedade acaba por dar importância a estas questões. E mesmo as muitas famílias que existem, que não seguem o padrão mais habitual da sociedade, que tentou impor esse padrão ao longo de muito tempo, são famílias, são famílias com a mesma intensidade. Ou seja, nós somos uma espécie que se organiza em famílias. E às vezes até os grupos de amigos parecem pequenas famílias, como nós sabemos.
Antes de avançar para responder à pergunta do título, queria só abrir aqui um parênteses. Ainda há poucos anos tivemos uma série muito famosa, que muita gente viu, onde este interesse intenso pelas histórias de famílias e entre famílias estava bastante patente. Estou a falar da Guerra dos Tronos. Aquilo era uma história de famílias, como sabemos. E é apenas um exemplo, entre tantos, de como estas histórias nos intrigam. Bem, o livro parece-me muito bom. Não sei se vou ler todo de seguida, porque ainda há aqui outros livros a pedir atenção e este é um empreendimento para muito tempo. Este livro é muito grande, como eu já disse várias vezes, mas aquilo que já li deixou-me muito, muito interessado e se calhar acho que não hesito em recomendar, apesar de ainda ter lido muito pouco. Logo no início descobri quem foi a primeira escritora do mundo, ou melhor, quem foi o primeiro escritor, homem ou mulher, do mundo. Ou ainda melhor, quem foi o primeiro escritor de que sabemos o nome, porque antes desta pessoa, que já vou dizer o nome, tivemos outras obras que ainda sobreviveram, o Gilgamesh, e poderá ter havido outros que se perderam, como nós vimos ainda há uns quantos episódios, quando falámos da história da ignorância, há muita coisa que se perdeu, nós não sabemos quase nada sobre a história, para dizer a verdade, mas, por exemplo, temos o Gilgamesh, que é anterior a esta escritora, mas nós não temos o nome de quem escreveu o Gilgamesh, nem sabemos a história dessa pessoa. Ou dessas pessoas. Neste caso, da pessoa desta primeira escritora, sabemos o nome. Estou a falar de Enheduanna, que foi uma princesa do Império da Acádia, filha de Sargão, aquele que foi o primeiro imperador registado na história, provavelmente. Sargão, o grande Sargão da Acádia. Este imperador, este rei, as palavras eram outras completamente nessa altura. Sargão teve uma filha, Enheduanna, que foi filósofa e poeta e deixou obra escrita que ainda podemos ler e fê-lo no seu nome. É claramente, tal como entendemos hoje, uma escritora que tem um nome, que tem uma história de expressão individual. Ela foi ainda sacerdotisa e foi também política, exerceu o poder e chegou a ser raptada por invasores, foi violada e ela própria, com as suas palavras, conta a história. Há, como é habitual, alguma discussão entre arqueólogos sobre até que ponto é que foi ela a autora dos textos, mas para Simon Sebag Montefiore, que é já agora o famosíssimo autor do livro de que estou a falar, devia ter dito o nome logo no início, mas passou-me, para Simon, não há dúvida, foi mesmo ela quem escreveu os textos. E quem escreveu os textos numa língua também ela famosa, o sumério, é a primeira língua registada na escrita, é uma língua curiosamente isolada, não tem relação que se conheça com as línguas atuais, nem com as outras línguas da época, mas mesmo assim nós temos pessoas que estudaram e conseguem traduzir entre o sumério e as línguas da atualidade, e assim as palavras de Enheduanna não se perderam. Nós podemos ler o que esta mulher de há 4.000 anos escreveu, a primeira escritora, ou o primeiro escritor, se quiserem, da humanidade. Reparem como a linguagem humana, aliada à escrita e ainda à criatividade de quem escreve, e não nos podemos esquecer de quem traduz, permite-nos olhar para o passado, permite-nos ler coisas que foram escritas há 4.000 anos, repito. Isto seria algo espantoso para a própria Enheduanna e é algo espantoso para nós se pensarmos bem. E essa mesma escrita e essa mesma criatividade, tanto de quem escreve e de quem traduz, também nos permite ler este livro. Este livro, O Mundo, uma história de famílias, que me está a entreter quando tenho algum tempo para ler. Está aqui, é enorme, continuo a dizer porque isto é um calhamaço mesmo, a sério. Está aqui ao meu lado e estou a abri-lo e a começar a explorar devagarinho. Amanhã teremos o 100º episódio da Pilha de Livros. Vou revelar os resultados das perguntas que fiz na semana passada e vou, portanto, dizer quais são os livros favoritos dos ouvintes da Pilha de Livros. Por isso, como se diz, não perca o próximo episódio e volte e partilhe. Veja se mais alguém quer acompanhar este canal. Não se esqueça, a página é www.pilhadelivros.pt. Aproveito para desejar uma excelente semana e até amanhã.